Diana Soler defende que o acordo Zelensky-Trump sobre exploração de terras raras é uma derrota para a Ucrânia por nada dizer acerca de guerra ou de paz. Ricardo Paes Mamede e Pedro Brinca discutem como 15 anos de política de austeridade e de cortes no investimento público criaram uma crise económica e política na Alemanha e na Europa. Paulo Baldaia acha que a questão da empresa de Luís Montenegro ainda não está esclarecida e critica a tese da cabala do governo contra os jornalistas. Bárbara Reis indigna-se por os Estados Unidos terem cortado o financiamento a 700 jornais de 30 países e por o patrão da Amazon, Jeff Bezos, ter decretado que o seu jornal, o Washington Post, só pode ter colunistas de opinião que defendam as liberdades individuais e o mercado livre. Estes são os temas de mais uma edição de Os Comentadores. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora cá estamos para mais uma edição dos Comentadores, Nuno Ramos de Almeida, Paulo Cardoso e Pedro Tadeu, para discutir os assuntos da atualidade através da crítica àquilo que os comentadores nos média vão dizendo. Vamos começar com o encontro de Zelensky e Trump e, antes disso, o comentário que foi feito por Diana Soler sobre este assunto. Nada se negociou acerca da guerra, acerca da paz, acerca de seja aquilo que for, que interessa diretamente à Ucrânia, nomeadamente garantias de segurança. E porquê que estas garantias de segurança são importantes? E este quadro pode ajudar, mas não garante. Porque se os Estados Unidos e a Rússia, como os Estados Unidos estão a tentar fazer, tiverem uma parceria estratégica relativamente à Ucrânia, é indiferente aos Estados Unidos se a Rússia avança um bocadinho mais ou avança um bocadinho menos, porque o acordo vai estar lá na mesma e os Estados Unidos vão continuar a explorar os minerais na mesma. Portanto, as outras coisas, agora chegando à sua pergunta, de que Trump falou e que Zelensky especificou, são precisamente as garantias de segurança, que aparentemente será a Europa que vai dar, com o apoio tácito dos Estados Unidos e, eventualmente, com tropas, com equipamento norte-americano dentro das fronteiras da NATO. O Trump disse a Duda, ao presidente polaco, que vai aumentar o número de soldados norte-americanos na Polónia, mas a verdade é que isso ainda não está negociado. Muito bem. A única coisa que está negociada é a exploração dos minerais e das terras raras ucranianas. E, portanto, eu não fico nada convencida que os ucranianos tenham tido aqui uma vitória, muito pelo contrário, especialmente se compararmos com aquilo que a Rússia tem conseguido dos Estados Unidos. Vou começar pela Paula. O que é que achas da evolução que tem tido nestas últimas horas da situação da Ucrânia e, sobretudo, desta negociação das riquezas naturais dos ucranianos para encontrarem apoios militares para resistirem à invasão russa? Olha, estou expectante em relação ao encontro em Washington entre o Trump e o Zelensky, né? Que só depois de gravarmos é que vamos ter novidades para perceber se vai assinar ou não, não é? Mas tudo indica que, a partir de assim, até porque Zelensky, apesar de, conforme se diz no comentário, não existir neste anúncio de acordo nenhuma referência que dê garantias sobre essa tal negociação de paz, o que estamos aqui a observar é um acordo de negócios, portanto o acordo de paz ficará para depois, aparentemente. Zelensky, segundo as declarações que fez, acredita que este é um primeiro passo no sentido de depois conseguir as tais salvaguardas. Eu tenho muitas reservas em relação a isso. É evidente também que há aqui toda esta questão, conforme eu estava a trazer, da negociata que está sobre a mesa, e já falamos sobre ela nos últimos programas também, que é, se nós tivéssemos dúvidas sobre a natureza do acordo, elas ficam dissipadas pelas declarações de Trump, que diz com todas as letras que com este acordo, aquele que está sobre a mesa, não é? Não só vão recuperar o dinheiro, e ele diz isto assim, nós vamos recuperar o nosso dinheiro e vamos fazer muito dinheiro, portanto o dinheiro que foi colocado em ajuda militar, que nem sequer corresponde aos valores aos quais o Trump se tem referido, porque o Instituto Kell para a Economia Mundial, que é baseado na Alemanha, as contas que faz, e tem dedicado muita análise à guerra da Ucrânia, e as contas que faz são de que os Estados Unidos nem são o principal contribuinte, portanto, que é a União Europeia, ou que é a Europa,
com cerca de 140 mil milhões de dólares, e os Estados Unidos estão com cerca de 120 mil milhões. Apesar disso, o que o Trump tem dito é que os gastos, o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia já está na ordem dos 350 mil milhões e que, por isso, têm de receber pelo menos 500 mil milhões. Portanto, para Trump, tudo se resume a quanto é que os Estados Unidos poderão faturar e, nesta negociação, claramente, as condições da paz aparecem como marginais, com esta perspectiva que tem aparecido desde que estava ainda a candidatar-se à presidência, com Trump a dizer que quem tem de assegurar a defesa da Ucrânia são os seus vizinhos, portanto é a Europa, não são os Estados Unidos, e que, portanto, os Estados Unidos só entram em cena, que é aquilo que se vislumbra, só entram em cena se tiverem algo a lucrar. Num primeiro momento, com Biden, os lucros vinham da guerra, agora vêm das terras raras, e é isso que está a acontecer. Portanto, a paz em segundo plano. Nuno, já agora pedia também que acrescentasse um comentário àquilo que se tem passado com as visitas de Macron aos Estados Unidos e também a Portugal, do primeiro-ministro britânico e as próprias declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre isto, independentemente daquilo que disseste sobre o que a Diana Soler acabou de comentar. Bom, em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que ele ganhou o prémio de comentador, porque de facto ele fez um ataque em força à política do Trump e ao seu suposto alinhamento à Rússia, à alteração das regras de jogo, tendo em alguns aspectos, ele diz que anunciou apenas factos, mas tendo em alguns aspectos um aspecto verdadeiro, isto é, nós estamos a assistir a uma alteração do caráter multilateral das relações internacionais. Tínhamos uma espécie de imperialismo que atuava no terreno multilateral, através de organizações de acordos de comércio, através de um conjunto de organizações internacionais, sendo que cada vez que essas organizações internacionais não aprovavam as suas coisas, ele fazia sozinho, isto é, os Estados Unidos têm 400 intervenções militares no estrangeiro, 25% delas depois de 1991, depois da queda da União Soviética. Algumas delas, das mais conhecidas, como a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, não foram aprovadas pelo Conselho de Segurança nem pelos organismos internacionais. A NATO e os países democráticos da Europa bombardearam e destruíram o Estado líbio fora dos acordos internacionais. Bombardearam Belgrado e criaram o Kosovo, portanto de maioria albanesa, fora dos acordos internacionais, fora da ONU, fora do Conselho de Segurança, fora do ordenamento internacional. Mas o que nós estamos agora a verificar é que os Estados Unidos, como têm uma potência militar desmesurada, têm mais de 800 bases no mundo, agora querem-se fazer pagar por isso, não é? A diferença é que antigamente eles dominavam o mundo e não pediam dinheiro, porque já recebiam de várias formas e de várias formas de poder. Agora querem, como aqueles tipos que vendem segurança nas discotecas, que lhes paguem as bebidas ao fim da noite. E isto é interessante porque tem que ver com uma alteração do equilíbrio internacional, mas também com características de Trump. No seu primeiro mandato, Trump, há uma descrição feita por aquele jornalista do Washington Post que esteve envolvido no Watergate, na investigação do Watergate. Ele tem um livro chamado Medo, e então diz que durante meses os assessores do Trump escondiam-lhe uma carta que ele tinha para acabar com o acordo de livre comércio com a Coreia do Sul, porque ele sempre que olhava para o acordo de livre comércio via apenas que tinha que pagar 3,5 mil milhões de dólares pela manutenção das tropas e que havia um déficit comercial dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, 18 mil milhões de dólares. Não percebia que a Coreia do Sul, do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos e do seu domínio, é fundamental. A existência de bases americanas na Coreia do Sul permite, por exemplo, avisar com 7 segundos se há algum míssil que é disparado da Coreia do Norte. A alternativa será no Alasca, são 8 minutos. Portanto, há uma alteração desta estrutura e aquilo que nós estamos a ver é que Trump quer-se pagar. Agora, se vai ser um acordo favorável à Rússia
ou favorável à Ucrânia, eu tenho dúvidas. Tenho a certeza que Trump quererá um acordo imperial favorável aos Estados Unidos. Exatamente, estou de acordo com isso e queria também acrescentar uma coisa. Parece muito duvidoso que estas análises tenham-se feitas a partir do pressuposto que do lado russo as condições para um cessar-fogo são mais ou menos fáceis de alcançar. Eu tenho dúvidas que Vladimir Putin aceite tropas americanas na Ucrânia a proteger os ucranianos, ou europeias mesmo. Portanto, tenho dúvidas que, se houver um acordo nesse sentido, nas entrelinhas deste acordo comercial de exploração das terras raras da Ucrânia, pelo menos o lado ucraniano tem dito que essas garantias de segurança estão lá. Se essas garantias de segurança impliquem tropas da NATO na Ucrânia, julgo que não é tão cedo que haverá cessar-fogo e depois, eventualmente, paz a sério nesta questão. E, portanto, parece-me que há muito comentário que acaba por ser precipitado e que tem muito a ver com preconceitos que se têm em relação quer à atitude de Trump, quer à atitude da Ucrânia, quer à atitude da Rússia, e que as coisas ainda podem ter evoluções muito contrárias àquilo que tem sido a tendência noticiosa das últimas semanas. Depois queria só também acrescentar que me parece de facto que a União Europeia, com o comportamento que tem tido, parece o protagonista principal que mais guerra quer nesta situação, e isso, nós fazendo parte da União Europeia, acabamos por ser cúmplices a nível de Estado, é evidente, nós aqui os três não somos nada, mas acabamos por calcionar isso. O discurso político de Marcelo Rebelo de Sousa ao lado de Macron aponta para isso e, de facto, parece-me que passarmos a ter um comportamento tão distante de um verdadeiro caminho para a paz é algo que não sei se os cidadãos europeus estão nessa, e até os resultados das recentes eleições, como aquela que se passou na Alemanha, mostram que há cada vez mais pessoas que não querem isso. Vê-se, por exemplo, os resultados do Die Linke, que teve um bom resultado na Alemanha, subiu muito na votação, e isso e é um partido que, por exemplo, quer a paz. Não. Ou um grupo, uma coligação, por acaso é uma coligação. Ora bem, vamos mudar de assunto. Por acaso, para falar a propósito das eleições alemãs, Ricardo Paes Mamed e Pedro Brinca acabam por falar do contexto europeu e de como, desde a crise financeira de 2008-2010, se foi aplicada em toda a Europa, e em particular na Alemanha, uma política de restrições de investimento público e de austeridade, que no final, sendo os dois de opiniões contrárias em relação ao papel do Estado na economia, mas no final resultam de que a debilidade económica da Alemanha advém muito da falta de investimento público, e ambos estão de acordo nisso. E achei curioso essa coincidência, numa aparente disputa verbal, essa coincidência de duas pessoas de sinal contrário do ponto de vista ideológico em relação à economia acabarem por estar de acordo neste ponto. Vamos ouvir. E aquilo que a Alemanha não fez, sim, não sou eu que o digo, não é um radical qualquer do Die Linke que o diz. Mas estamos de acordo. Os capitães da indústria na Alemanha dizem: eu hoje pago mais de distribuição de energia, sim, do que pago do que o preço da produção de energia. E, portanto, nós o que estamos a dizer é uma coisa que devemos ter consciência. Claro. As regras orçamentais europeias serviram, e, mais uma vez, o Draghi diz isto, as regras orçamentais europeias tiveram como uma consequência fundamental um nível de investimento público na Europa que não faz sentido, é um suicídio. E é a política de querermos todos ser exportadores... Isso não quer dizer que a resposta seja dívida, pode ser a composição da despesa. Quer dizer, pode ser muitas coisas. Para mim, há uma coisa que é clara. Não há racional económico para o nível de restrição orçamental. Tu dizias há pouco, a Alemanha está com um déficit orçamental, para concluir. A Alemanha está com um déficit orçamental de 2,6. 2,6, volto a dizer, é um déficit que é compatível com uma descida do rácio da dívida pública. Porque a inflação em 23 foi 6,3 e a inflação este ano foi grande. Mas não provavelmente, se não fosse, a inflação está a descer. Provavelmente, se não fosse, não tínhamos um déficit de 2,6%. Se a inflação convergir para 2%, não será para o ano nem para o outro. Pedro, o que eu estou a dizer, e tu percebes bem, é... Em circunstâncias normais, eu não preciso de ter saldos zero ou positivos para reduzir o rácio da dívida. E quando o tento fazer, o resultado é crescimento anémico, que é o que temos tido na Europa. Espero que a Alemanha, neste momento, na situação que está, aprenda alguma coisa com isso. Eu quero gastar bem. Ricardo.
Ora bem, vou pedir ao Nuno também para comentar isto, em primeiro lugar, até porque já várias vezes defendeste aqui a ideia de que estas políticas de austeridade e, sobretudo, a falta de investimento público só prejudicam as economias. Sim, e é uma característica do neoliberalismo alemão, aliás chama-se ordoliberal, que é o controle absoluto em relação à inflação e em relação através da diminuição do poder aquisitivo dos trabalhadores e a falta de investimento social e público. Isso aconteceu, aliás, pela mão de um governo social-democrata liderado por Schröder, que fez grande compressão das subidas salariais dos trabalhadores, criando uma situação em que a Alemanha tem um superávit gigantesco, mas esse superávit não corresponde a uma melhoria da situação de vida das pessoas. É uma espécie de gestão do capitalismo através da compressão das despesas sociais, da compressão do consumo, de modo a controlar a inflação, garantindo assim ao capital financeiro todas as suas, enfim, toda a sua segurança. Porque uma coisa que a inflação faz é diminuir as dívidas. Há uma certa, há uma perda de valor que faz uma certa redistribuição da dívida. E, portanto, este expediente o que tem criado é uma crise cada vez mais grave na economia alemã. Ela aguentava-se porque está baseada em setores muito fixos. Há um livro, aliás, agora de um comentador, do antigo editorialista do Financial Times, chamado Kaput, o fim do modelo milagre económico alemão, que diz que baseia-se numa indústria química, uma indústria automóvel, em setores de indústria muito fixos, que tinham grande capacidade de exportação, mas não houve um desenvolvimento, não houve um investimento, não houve uma alteração. E então o que neste momento está a acontecer, com o choque energético de terem sido obrigados a ficarem sem energia barata russa e passarem a ter que comprar por obrigação a energia cara dos Estados Unidos da América, há aqui uma crise industrial e há também uma crise económica e uma crise social que está acontecendo na Alemanha, sendo ela supostamente o motor da Europa do ponto de vista financeiro e industrial, está a levar o resto da União Europeia para baixo, sendo que já leva normalmente, e com isto acabo, porque a nossa moeda, por exemplo, o euro é mais baixo que o marco, portanto facilitou a vida à economia e às exportações alemãs, mas é muito mais alta que o escudo, portanto liquidou grande parte da economia dos países do Sul. Há estatísticas de um think tank alemão pró-neoliberal que mostram que Portugal e a Itália e a França perderam milhares e milhares e milhares e milhares de milhões, aliás, bilhões de euros com a moeda única. Nós passámos um crescimento 4 vezes menor que na década anterior à moeda única. E isto é um problema que aqui está a acontecer e que dificilmente é resolúvel neste quadro, por exemplo, de eles não liquidarem aquilo que tem na Constituição, que é o travão aos 0,35% do crescimento da dívida pública. Eu achei curioso aparecerem agora cada vez mais economistas que pensam do modo neoliberal em relação à economia, defenderem que é preciso mais investimento público e que, tal como a Alemanha impôs a austeridade no tempo da chanceler Merkel a toda a Europa, pedem agora que a Alemanha imponha o investimento público e o investimento... Porque o problema não é só acabar nas prestações sociais. A Alemanha está degradada em infraestruturas básicas, como rede de fibra óptica, mesmo para os capitalistas isto é mau. As estradas também já não são o que eram. Enfim, há uma série... A própria distribuição de energia, hoje em dia, não é só a compra de energia mais cara, a distribuição de energia na Alemanha é caríssima porque não foi, entretanto, modernizada. Enfim, há uma série de problemas de infraestruturas na Alemanha, um país tão avançado, ou teoricamente tão avançado, uma das maiores potências económicas do mundo, que toda esta política de cortes de custos e de investimento por parte do Estado acabou por provocar. E é interessante, de facto, agora, depois de tantos avisos, digamos, do lado esquerdo, ideológico em relação a este tipo de políticas e as consequências que ela teria, a vir o lado direito dizer, sim senhor, desde que se controle
a forma como o Estado intervém na economia, temos que investir. E preocupa-me muito que essa ideia de investimento vá, dada a situação política, ser direcionada sobretudo para a questão militar e para a questão da guerra, e daí também esta ânsia europeia de, se calhar o melhor é irmos nós defendermos a Ucrânia, porque parece-me que também há aqui misturado uma ideia de tentar conseguir salvar a economia da União Europeia com investimentos militares para criar mais indústria e mais empregos por essa via. Não penso que isso seja um bom caminho. Paula. E em relação a isso, a essa questão da militarização, não é? Acrescente-se que já surgem, não é, propostas para que se contemplem exceções aos espartilhos, não é, orçamentais que existem. Portanto, para que se considere a parte, uma rubricazita à parte, e que para se fazer esse esforço seja então possível ir acima dos tais 3% do PIB, não é? Para as diversas economias. Eu aqui trazia só mesmo também aqui um apontamento em relação ao relatório Draghi, não é? Que também acaba por ser aqui trazido, que foi apresentado no ano passado e que fala exatamente sobre esta perda de competitividade da União Europeia, não só naturalmente associada à falta de investimentos, e ele aponta, portanto, o relatório aponta alguns caminhos, não é? E identifica alguns dos principais problemas, nomeadamente esta questão do processo de decisão, não é? Que não é nada flexível e que não permite que se avance, criando-se aqui, do meu ponto de vista, sempre esta dinâmica de, se forem custos partilhados, nós conseguimos avançar, se for aqui para dividir danos. Agora, se for para distribuir benefícios, não se avança de maneira nenhuma. Portanto, as decisões ficam de alguma forma bloqueadas. E depois, em relação aqui à própria energia, enfim, há aqui uma ideia que já vem de algum tempo de se criar um mercado único a esse nível. Só que um dos grandes opositores, um dos Estados-membros que se têm oposto de forma muito veemente a isso, é a França. Mais uma vez, porque não quer abdicar naturalmente do controle e também da questão do lucro, não é? Porque esta questão partilhada, e depois naturalmente tinha de se perceber em que contexto é que iria ser implementada, mas há esta perda a partida, ou pelo menos estima-se que haja, de um valor, de um diferencial. Eu entendo que, infelizmente, a Europa não é muito mais do que isto neste momento. Esta soma de uma série de Estados com interesses, e aqueles que têm mais poder vão, de alguma forma, empurrando para esse sentido, e isto impede-nos de ter medidas, por exemplo, como estas, de não estarmos aqui tão agarrados às tais contas certas e podermos tomar decisões que têm mais que ver com os benefícios que se antecipam para as diferentes realidades. Deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só acrescentar uma coisa. O relatório Draghi previa um investimento em pouco tempo, creio que era uma década, mas não tenho certeza, acho que se calhar o prazo era maior, de 800 mil milhões de euros. A Comissão Europeia agora prevê um investimento em 10 anos em armamento de 500 mil milhões de euros. Atendendo que a maior parte das fábricas de armamento não estão na Europa, isto na prática significa um financiamento gigantesco dos Estados Unidos, mesmo que haja uma reindustrialização. E aí, como a Paula diz, eles aceitavam que não contasse para os limites do déficit. Não quer dizer que não tivéssemos que pagar. Significa apenas que não contam, por exemplo, se a gente tiver 2%, o limite é 3%, se nos endividarmos para os 5% do PIB, nos endividarmos 2% a mais, aquilo não fica, não vai com uma violação do déficit público, mas na realidade nós não deixamos de ter esse dinheiro para pagar. Significa que neste momento aquilo que se pressupõe na Europa é um rearmamento com grande força na previsão de uma guerra. Não há de facto nenhuma outra política alternativa, nem de paz, nem de desenvolvimento. Ora bem, passemos a um assunto que ainda está em evolução, a empresa de Luís Montenegro. Antes de saber quais eram os clientes de Luís Montenegro, já a polémica estava instalada e Paulo Baldaia fez um comentário
sobre este assunto e também sobre a tese da cabala que apareceu no jornal Observador, de que elementos do governo achariam que haveria uma cabala montada pelos jornalistas contra o governo. Vamos ouvir. Eu acho que o PS e o PSD geriram muito mal a questão da empresa da família de Montenegro e geriram mal no Parlamento, embora tivessem ganho claramente o debate e com isso contaram com a ajuda da oposição à esquerda e à direita, obviamente tirando o Chega, para ganhar o debate claramente, mas não ficou esclarecida a questão e, para cúmulo, termina com o lançar a tese de uma cabala de que a comunicação social, uma determinada comunicação social, que a RTP já veio reagir a esse facto, estaria em conluio com interesses imobiliários a perseguir o governo. Essas teses da cabala nunca são boas, levantam sempre uma suspeita que depois recai sobre quem está a lançar a tese da cabala, porque é preciso que percebam que, quando estão a dizer isso, se as pessoas acreditarem naquilo que está a ser dito por fontes do governo ao observador, significa que as pessoas acreditam que é possível acontecer o contrário. É possível acontecer que haja interesses na comunicação social favoráveis ao governo porque existe uma cabala para prejudicar a oposição. É muito mau que não se Até o Lobo Xavier foi apanhado nessa tese da cabala e ele foi convidado, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, foi convidado para vir cá dar uma entrevista muito antes disto ter acontecido. Está bem, Paulo. Então é uma cabala contra o Primeiro-Ministro? É uma cabala que o próprio criou, não é? Se for essa a perspectiva, não é? Criada pelo próprio, enfim. Mas, enfim, o Primeiro-Ministro promete fazer aqui uma avaliação pessoal, familiar e política, não é? De toda esta controvérsia e estamos à espera eu pelo menos estou expectante para conhecer os próximos capítulos do que já é uma novela, não é? Embora eu ainda não consiga dizer o nome da empresa, Spinum Viva, uma coisa assim, não é? Eu tenho sempre muita curiosidade com a escolha de nomes de empresas. Deve ter sido daquelas empresas na hora, não sei. Mas em relação a toda esta questão, o Paulo Baldaia fala do que está por esclarecer, não é? Entretanto, hoje já tivemos um comunicado, não é, da empresa identificando aqueles que foram os clientes, que são os clientes, mas na sequência de uma notícia. Portanto, o Expresso divulga a Solverde como sendo uma empresa que está a pagar uma avança mensal de 4.500 euros a esta empresa da família de Montenegro e, na sequência desta revelação, então vamos lá trazer mais informações. E por mais que eu me apresente como uma otimista militante, que acredito mesmo convictamente na força positiva de uma maioria informada, no poder coletivo, nos processos participados e tudo mais, e que eles são uma via de renovação e de credibilização da política, acredito mesmo na democracia participativa, mas em sentido inverso. Portanto, este meu otimismo, de um lado, acaba por me levar em sentido oposto para esta descrença crescente em relação aqueles que são os nossos representantes políticos. Portanto, cada vez que eu ouço um caso que envolve suspeitas, eu tenho muita dificuldade em dar o benefício da dúvida. E os governantes sabem disso, sabem que esse sentimento em relação à classe política está instalado. Portanto, acho que, sobretudo, também a partir daí, desse reconhecimento de que há um dano reputacional sobre o qual têm falado, deveriam contribuir, estar muito empenhados em contribuir para uma maior transparência, que combata justamente essa ideia de que são todos uns ladrões, corruptos, e que estão aqui para se aproveitar. Mas o que é que este caso acabou por trazer, mais uma vez, para mim, acabou por reforçar a imagem de que os políticos servem dos cargos públicos para negociarem vantagens, e esta primeira recusa em dizer diante do Parlamento quais é que são os clientes, para mim é revelador disso mesmo. Lá está, com a agravante neste caso da Solverde, e acho que este elemento é muito relevante, não é só a questão da avança mensal, que vem de uma empresa privada, mas é o facto de Montenegro ter sido representante da empresa na negociação com o Estado de um prolongamento, uma prorrogação de contratos da concessão dos casinos, no caso de Espinho, e do Algarve. Portanto, o primeiro-ministro neste momento vem garantir de que naturalmente vai pedir escusa de todos os casos onde possa existir conflito de interesses, mas tendo em conta todo este comportamento até agora, que garantia é que nós temos que o Primeiro-Ministro tem discernimento sequer
para fazer essa aferição de onde é que estão os conflitos de interesse. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa capacidade do chefe de governo, mas, enfim, também estou muito expectante, conforme dizia, para ouvir o que tem a dizer ao país. Esta coisa de ele não atuar em situações onde possa haver conflitos de interesses dadas às empresas para que trabalhou, torna-se cada vez mais complicado, porque não vai atuar nas áreas dos casinos, ok? Não vai atuar na área da educação, uma vez trabalhou para um colégio. Não vai atuar na área da distribuição, porque trabalhou para a Rádio Popular. Quer dizer, começa a ser... há aqui uma dificuldade de critério que me parece bastante complicada. Bom, mas já... tem um problema, não é? Tem um problema, que é, uma coisa é um ministro não atuar um secretário de Estado, outra coisa é o primeiro-ministro, que toda a governação, que vai de férias para os Seychelles e entrega durante um ano a pasta ao ministro de Negócios Estrangeiros, quer dizer, não estou a ver como é que ele faz isso, não é? Aliás, aqui, e vou-te passar a palavra também e pedir-te para falar sobre isso, que é de facto, não é só esta situação do primeiro-ministro, houve também o caso das imobiliárias dos vários ministros, que foi, no fundo, disputou isto tudo, que veio aquecer um debate sobre as relações dos políticos em atividade pública com a sua vida empresarial e como é que isto pode conviver pacificamente sem criar sucessivamente este tipo de problemas. Queres que eu diga alguma coisa? Era uma pergunta. Não, eu acho que o grande problema aí, mais que o pequeno caso de corrupção, é de facto o problema da representação social. Quando nós vamos ver o Parlamento e que os 24 deputados que votaram as alterações na especialidade da lei, 5 deles estavam ligados a empresas imobiliárias, percebemos que o interesse social, que o imobiliário tornou-se uma força económica esmagadora dos mais ricos, porque é de facto um grande capital, quer dizer, poder vender casas a mais de 1 milhão tornou-se um negócio para muita gente, não é? E, portanto, quer dizer, dificilmente eles vão legislar contra si se não houver um Parlamento equilibrado nos interesses. Nós temos uma situação em que a maior parte da população é vítima da especulação e depois temos uma situação em que parte dos representantes têm os lucros familiares associados a essa especulação. E esta é mais do que a questão da ilegalidade, da corrupção, a questão da representação parlamentar dos diversos setores sociais, parece-me ser a questão mais importante. Em relação ao Primeiro-Ministro, quer dizer, eu acho que isto é uma falta de... admitindo que é tudo honesto, é uma falta de cuidado enorme. Como é que é possível achar normal manter uma empresa e continuar a ser empresário ao mesmo tempo que é Primeiro-Ministro? Porque ele diz, não, mas eu cedi, primeiro disse que vendeu, não podia vender, acho que aquilo, do ponto de vista jurídico, não existe, porque são casados com comunhão de adquiridos, portanto isso não é sequer possível ser feito. Depois diz que cedeu ou delegou, mas na realidade é ter uma empresa ao lado ao mesmo tempo que se é político e Primeiro-Ministro. De tal maneira isso é assim, que os lucros dessa empresa foram superiores quando Montenegro não estava, isto é, o principal ativo do ponto de vista do conhecimento e do trabalho de consultadoria, do ponto de vista de proteção de dados não estava, a empresa teve mais lucros e mais movimentação de dinheiro do que quando ela lá estava. Portanto, quer dizer, isto torna muito suspeita a existência, mesmo que ele seja a pessoa mais honesta da Terra. É como ter um saco azul ao lado e haver pessoas que vão contratar dizendo estou a contratar a empresa do Primeiro-Ministro, alguma coisa isso me vai valer, mesmo que o próprio não queira nada. Portanto, eu acho que vai ter que explicar muito. Este comunicado já é uma primeira explicação, explicar muito. Depois esta história de não legislar contra essas empresas ou em relação a essas empresas, não sei como é que o consegue fazer. E em terceiro aspecto, acho que vai ter que vender pelo menos a empresa ou alienar-se definitivamente dela da família. Não estou a ver outra solução. Mas, enfim, amanhã à noite saberemos qual é a solução que o Primeiro-Ministro propõe. Ou hoje à noite, que isto vai ser hoje. No sábado. Hoje à noite. É hoje. É hoje. Mas eu gostava de agarrar aqui noutro aspecto. Um é a defesa que foi feita da ideia de que o Primeiro-Ministro não teria que revelar os clientes da sua empresa.
E falo disto não por causa especificamente desta situação, mas por causa daquilo que se entende como o dever de transparência da classe política no seu todo, que tem que entregar na entidade da transparência as suas declarações de rendimentos, as suas relações profissionais e, diz a lei especificamente em relação aos políticos, os clientes que têm na sua vida empresarial privada. E o Primeiro-Ministro, e aqui parece-me que cometeu claramente uma ilegalidade, já a questão que tu levantaste há bocadinho sobre a transmissão da cota para a mulher, não sei se é legal, se é ilegal, já ouvi opiniões de juristas diferentes, mas esta aqui parece-me completamente claro que é ilegal o Primeiro-Ministro não ter feito na declaração de quando chegou ao governo, na declaração que entregou na entidade da transparência, de quem eram os clientes da empresa de que ele foi sócio. E, portanto, só aí há uma ilegalidade que pode não ser muito grave, do ponto de vista do impacto público, mas que, digamos, para um Primeiro-Ministro é algo que me parece não cumprir as normas numa atividade de transparência e negar-se no Parlamento a corrigir esse erro, parece-me de facto algo bastante significativo e grave. E depois há aqui, não será ilegal, mas houve nitidamente, parece-me, um expediente para conseguir ir para a vida política, quando foi para líder do PSD, sem perder rendimento, o que até é legítimo. Eu acho que as pessoas devem ir para a política e não devem ser beneficiadas nem prejudicadas pelo facto de terem atividade política. Mas fazê-lo de uma forma em que se utiliza um expediente, passamos a cota para a minha mulher e continuamos a receber das empresas que estávamos a receber antes, não me parece, digamos, uma atitude que permita ao cidadão escrutinar o político sobre aquilo que ele faz. Que é isso que a transparência pede e é isso que permite as pessoas ajuizarem com fundamento aquilo que os políticos são. E, do meu ponto de vista, Luís Montenegro tentou escapar a esse tipo de escrutínio de uma forma exagerada. E, finalmente, quero também dizer que vi muitos jornalistas a queixarem-se, e parece-me que com toda a razão, da dificuldade que têm, desde que houve a alteração da forma como se acedia às declarações de rendimentos dos políticos, que antigamente era no Tribunal Constitucional e agora passou para a entidade da transparência, para conseguir consultar esses dados e as resistências e os problemas que são colocados aos jornalistas para, de uma forma eficaz e rápida e razoável, conseguir consultar esses dados. Digamos, a entidade da transparência e a legislação que foi criada não é pouco transparente. Não permite um escrutínio, de facto, razoável dessa questão. Eu lembro quando, num jornal que fui diretor, no tempo em que estava no Tribunal Constitucional, que estive durante um ano a publicar todos os dias declarações de políticos, e isso era feito de uma forma rápida e simples, e acho que publiquei as declarações de todos os deputados e todos os governantes que havia na altura. Hoje em dia é uma burocracia enorme e, portanto, o regime está a tentar esconder-se, mas com o rótulo entidade da transparência por cima para ver se as pessoas se calam. Parece-me que há aí um problema. Mas passar de assunto, porque uma das alterações que fizeram foi quando tu vais consultar, a pessoa é avisada que tu foste consultar. Sim, mas isso ainda é como o outro, não me importa nada que a pessoa seja avisada. Quer dizer, isto é... Parece que o problema é que os dados que lá tens depois nem sequer são... não se consegue cruzar com outros dados, não se consegue... Ou seja, não se consegue fazer trabalho jornalístico, não é? Isso é que é o problema. Claro, confrontar a pessoa com aquilo, mais tarde ou mais cedo isso tem que acontecer. Sim, está bem, mas o problema é... aquela entidade é para tu consultares os dados para fiscalizares as pessoas, não é para protegeres as pessoas de serem fiscalizadas, não é? E aquilo que se criou com o nome da transparência, uma espécie de palavra orwelliana, não é? Ao contrário, é impedir-te de consultar, não é? Ou dificultar-te a consulta, não é? Muito bem, vamos então ao papel selado. E uma newsletter da jornalista Bárbara Reis tem este título. E também os média. Trump corta apoio a 700 jornais e 30 países. Este título chamou-me a atenção, fui ler a notícia com atenção e então a queixa ou a crítica que a Bárbara Reis faz é mais um decreto daqueles que têm assinado uns atrás dos outros, desta vez fazendo cortes nos gastos que as agências norte-americanas, nomeadamente a USAID, que é a Agência Estatal de Apoio ao Desenvolvimento Internacional, que parte das verbas que eles recebiam davam para pagar imprensa livre
em países onde não há imprensa livre. Isto na perspectiva norte-americana. Depois, a seguir, na continuação desse artigo, ela também refere outros problemas que sente que existem na questão da liberdade de imprensa nos Estados Unidos, nomeadamente o facto de a Associated Press, uma agência internacional de notícias, ter sido proibida de acompanhar os trabalhos da Casa Branca na Casa Branca e de a administração Trump ter também decidido que as perguntas dos jornalistas feitas ao Presidente têm que ser feitas por jornalistas previamente escolhidos nas conferências de imprensa da Casa Branca. E, finalmente, num PS, que a notícia que ela tinha acabado de receber, ela também refere a questão de, no Washington Post, o seu dono, o empresário da Amazon, Jeff Bezos, ter decretado que nas colunas de opinião, isto levando à admissão do editor de opinião do jornal, que nas colunas de opinião só podem aparecer colunistas que defendam as liberdades individuais e o mercado livre. Eu queria despachar só o meu comentário dizendo o seguinte: tudo isto, as queixas da Bárbara sobre este assunto parecem-me razoáveis, menos uma. O que é que ela diria se a Rússia espagasse a 700 jornais de 30 países no mundo para fazer propaganda para a Rússia? Não diria lá muito bem. Esta ideia de subsidiar jornais no estrangeiro, a União Europeia considera que quem faz isto para a União Europeia, para os países, pode ser acusado de crime. Se vier dos Estados Unidos, já não é bem assim. Há aqui uma contradição, parece-me insanável. Nuno. Não, eu queria dizer que essa agência tem, obviamente, um orçamento diversificado. E nesse orçamento, por exemplo, está o combate à SIDA, o fornecimento de preservativos, que, aliás, a porta-voz da Casa Branca que resolveu o inventário, eu já falei disso noutra edição, inventar que eram mandados para a Palestina, o que era mentira, mas depois há grandes verbas para movimentos de subversão e de derrubar regimes em países que os Estados Unidos consideram seus inimigos. Por exemplo, no caso de Cuba, para emissões para Cuba, de financiamento de grupos de oposição que podem vir até grupos que fazem terrorismo em Cuba, e, portanto, esta história dos jornais não é propriamente para subsidiar a democracia, porque a democracia, segundo o conceito que nós percebemos no Washington Post, é uma democracia que não pode dizer mal nem do mercado, nem do mercado, nem da democracia liberal. Portanto, é uma democracia condicionada àquilo que acham que é permissivo dizer. E, portanto, estes cortes, obviamente, são feitos com más intenções, de uma forma cega, mas este orçamento não era feito de anjos. Só para dizer dos disparates dos cortes que tem feito esta administração, cortou os trabalhadores das centrais nucleares, depois teve que os readmitir em grande velocidade, porque elas ficariam sem gente para serem manuseadas e, portanto, com o perigo que isso acarretaria, entre outras. Também fez o mesmo erro no subsídio à vacinação do ébola, não é? Sim, e o controle aéreo. Aquilo que ele acusou recentemente de ser uma consequência das políticas inclusivas, segundo ele, pessoas com deficiência motora estavam como controladoras aéreas, coisas que rapidamente foram desmentidas, não é? Aquilo que acontecia é que havia menos controladores aéreos, como aquilo é privado dos que deviam lá estar, eles também despediram gente do controle aéreo que depois tiveram que readmitir, porque estes cortes estão a ser feitos a grande velocidade, tentando acabar, na realidade, com o Estado. Paulo, dou-te a honra de fechar este debate animado. Olha, eu só em relação aqui à imprensa e aos financiamentos, acho que é importante também trazer aqui a outra dimensão que a Bárbara Reis aborda no seu artigo, que é a das licenças, não é? As licenças, a questão do pagar pela utilização de uma série de meios de comunicação, portanto não é um financiamento direto, mas obviamente acaba... Compra de assinaturas dos jornais. Exatamente, acaba por ser uma fonte de receitas para uma série de publicações, uma fonte de receitas importante. Ela cita nomeadamente a questão dos militares, enfim, e é importante, não é, fazer essa distinção, mas eu também aqui sublinhava que para mim o mais importante em toda esta suspensão deste USAID
não só uma série de projetos que eu conheço a nível da União Europeia, que fazem um trabalho que é muito meritório a nível de defesa dos direitos de comunidades LGBTQI+, luta antirracista e tudo mais, cujos financiamentos foram cancelados e que a partir daí houve uma série de cargos, de funções que foram extintas, portanto, ou que estão em vias de ser extintas nos próximos meses. E depois, claro, obviamente que este impacto nesta suposta, enfim, na questão da democracia, com todos estes mas que vocês já apontaram nas liberdades individuais e blá, 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 esta narrativa muito ligada aos Estados Unidos, mas há uns efeitos muito concretos e imediatos na vida de pessoas espalhadas por todo o mundo, nomeadamente esta questão dos programas, não é, de combate, de luta contra o HIV, a questão da perda de acesso à ajuda alimentar, inclusivamente o apoio a sobreviventes de crimes de violência sexual, que também já tem sido trazido, a questão das consultas de planeamento familiar. Portanto, há uma planóplia muito relevante de apoios que foram suspensos e que apenas confirmam que esta nova administração tem como política o empobrecimento e a desumanização. É disto que Trump é feito, é isto que ele defende para o mundo e é isso que ele está a aplicar. Muito bem, e assim encerramos esta emissão dos comentadores. Voltamos para a semana. Bom Carnaval. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Muito bem. Haja samba, não é?